Ative Desativado começando, e hoje eu gostaria de, antes de apresentar a minha convidada, agradecer você por estar aqui conosco toda semana, recebendo de Deus, recebendo cada testemunho lindo que tem passado por aqui para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E não vai ser diferente hoje. Hoje eu estou com a carioca da Gema. Glória. Muito testemunho lindo para contar, muita bênção para contar. Então fique aí conosco, eu quero apresentar para você a missionária Carla Medeiros. Sim, também me sinto muito alegre, né, e feliz, aproveitando para dar um oi para todo mundo, chegando, né, do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, e muito feliz de poder participar com você desse podcast. Maravilha, missionária, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que a agenda está cheia, é muita correria. A missionária está vindo de Portugal, fazendo uma agenda lotada lá em Portugal com seu esposo, o pastor Alessandro, que também está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença do pastor Alessandro. A nossa amiga Luciana está aqui acompanhando. Aqui tem um povo grande aqui, viu, gente? Não estamos sozinhos, aqui o background está lindo. Missionária, eu gostaria, por favor, de pedir, divida com esse povo abençoado que está aí na expectativa de conhecer. Gente, o testemunho dela é maravilhoso, tem muita coisa por aí, não saia daí, viu? Conta pra gente como foi a sua infância, antes de contar todos os milagres, todas as maravilhas, como foi a sua infância? A missionária já nasceu em um lar evangélico? Não, eu não nasci no lar evangélico, eu nasci num lar muito pobre. Sim. Não sei se aqui vocês conhecem casa de estuque. O que é casa de estuque? Casa de estuque é tipo casa de barro. Sei. Igual, né, aquelas Sei. ocas. Uhum. E então eu vim de uma família muito pobre. Uhum. E uma família também de pessoas assim que não tinha muito estudo. E com isso era uma família muito desregrada, porque meu pai era um pouco agressivo com a minha mãe. Uhum. Perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha 12 anos, e nesse momento que eu perdi a minha mãe, a minha vida assim, teve uma virada de cabeça para baixo. Porque nesse momento eu praticamente fui abandonada e tive que dormir na rua, contando com os meus familiares. Naquele momento não tive apoio, e quando minha mãe morreu éramos 4, e depois de 6 meses a minha outra irmã morreu, a mais nova, de meningite. E aí ficou todo mundo muito apreensivo, porque a minha família era espírita. E o meu pai indo para os centros de macumba, umbanda, né, candomblé, e ali os espíritos diziam que a minha mãe ia levar todos os filhos. Meu pai. E depois de 6 meses, a minha irmã morreu. Então você imagine como ficou, né? Eu era mais velha, e a gente não sabia quem seria o próximo. Porque a gente sabe que o diabo é mentiroso, né? Sim. E a gente ficou todo mundo apreensivo, e quando meu pai não tinha condições mais de ficar conosco, aí foi distribuindo os filhos, cada um foi ficando com alguém, eu fiquei com a minha madrinha, que também era espírita. E aí meu pai, todas as vezes que chegava lá, meu coração já palpitava, eu dava aquela ânsia, né, de pânico, achando que ele ia levar alguma notícia que algum dos meus irmãos tinha morrido. Porque o diabo falou, olha, a mãe dela disse que vai levar todos os filhos dela, não vai deixar ninguém. Sim. Então, assim, eu vim de uma família espírita, eu vim de uma família muito agressiva, meu pai era muito agressivo, a minha mãe tinha asma, morreu com 35 anos. Então é uma história muito triste, mas nada que Deus não mudasse. E Deus mudou a minha história. Sim. Morei com os meus avós, que eram cristãos. Meu avô era pastor, minha avó também era uma pessoa muito pobre, mas me ensinou o melhor caminho, que é o caminho de Cristo. E ali a minha história começou a ser mudada, porque aquela maldição que foi lançada sobre a minha família, a partir dali eu creio que foi quebrada. Amém. Porque meu pai até hoje não se converteu, mas saiu.
Mas a minha vida mudou, porque eu fui morar com os meus avós, eles eram evangélicos, e aí eu comecei a mudar um pouco, né, esse temor, né, esse medo, não temor, né, mas esse medo que nós tínhamos de achar que íamos morrer cedo, e ali foi quebrando, Jesus foi fazendo a obra. Eu ainda muito nova, quando a minha mãe morreu, eu tinha 12 anos de idade, né, tive que trabalhar para ajudar a sustentar meus irmãos, eu tinha um irmão de 11 anos, uma irmã, outro irmão de um pouco menor que eu, mais ou menos de meses, quando a minha mãe morreu, acho que tinha 8 meses, né? E tinha a Tatiana, que morreu de 6 anos. Então, meu irmão mais novo, de 8 meses, quando a minha mãe morreu, né? Ficou com meu pai. Rapidamente ele já casou de novo, e essa minha madrasta, ela criou o meu irmão, e tem ele como filho. Então, assim, a nossa história foi mudada daí por diante. Mas foi uma história muito triste e, assim, muito difícil. Porque com 12 anos eu tive que trabalhar duro para ajudar a manter a minha família, que seria meus irmãos, que ficaram. Porque meu pai, ele seguiu a vida dele e nos deixou com meus avós. E aí, lá, era muito pobre. Minha avó lavava roupa para fora, né? Então, a gente teve que se sustentar, se quisesse sobreviver, né? Sim. Então, eu ajudei muito a criar os meus irmãos e hoje eu estou aqui para a glória de Deus, né? Amém. Creio que fazendo um diferencial num mundo tão difícil, porque nós decidimos o que queremos ser. É verdade. E eu decidi ir para o céu. Glória a Deus, aleluia. E nessa idade de 12 anos, você não ficou revoltada em algum momento, não deu alguma revolta? Porque, na verdade, Satanás, ele lançou uma semente, né? Sim. Então, assim, vivendo aquele medo, eu vou morrer, vai chegar uma notícia que alguém vai morrer. Não houve alguma revolta contra Deus, contra o momento, aquele momento de estar trabalhando muito sendo uma criança? Olha, eu sempre fui muito madura, porque como a minha mãe, ela sofria muito. Então, assim, a gente acabou amadurecendo muito rápido, vivenciando muitas situações, né? Sim. E isso nos fez amadurecer. Sim. E eu sempre quis ser evangélica. A minha mãe era espírita, mas eu sempre gostava de ir para a igreja, querendo ser evangélica. Sim. Eu sonhava com a volta de Jesus. Eu sonhava muito com a volta de Jesus. E aquilo, na verdade, eu creio que Deus já foi tratando da minha alma. E essa revolta que você diz... Essa revolta, assim, fiquei muitos anos sem falar com meu pai. Muitos anos, porque ele, assim, abandonou os filhos. E isso me deixou muito triste. Não revoltada, triste. E quando eu cresci, amadureci, eu conheci meu esposo, comecei a ter uma família, ali comecei a dirigir trabalhos de oração, ter os meus compromissos com a igreja. Então, assim, Deus foi tratando da minha alma. Só que eu tinha um concerto para fazer com meu pai. E aí, porque eu não falava com ele. No meu casamento, eu convidei todo mundo, mas não convidei. Nossa! Então, assim, e dirigindo o círculo de oração, achando que estava tudo bem, o mar de rosas e tal. Até que Deus entrou na causa e Deus falou comigo. Não usou ninguém. Eu sinto até a presença de Deus aqui. Deus falou comigo, como você, uma dirigente de círculo de oração, aonde faz o fogo cair, e você está com problema com seu pai. Não fala com seu pai. E meu esposo sempre falava, Carla, você tem que se acertar com seu pai. Você não pode continuar da forma que você está. E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Eu falei, eu tenho que procurar o meu pai. É difícil, É difícil, não é fácil, não vou dizer para ninguém que é fácil. É uma barreira que cai por terra. Eu já passei por uma situação dessa com a minha mãe. Eu fui criada pelos meus avós. Então eu te entendo. Isso. E só que Deus foi tratando e eu realmente fui reconhecendo. Poxa, Deus me usa. Eu dirijo um círculo de oração. Eu trabalhava como líder de mais de 300 mulheres. E como eu ia falar de perdão se eu não perdoava?
Como eu ia liberar, falar, irmãos, vamos ter que perdoar, você tem que perdoar seus familiares, quem te ofendeu, né? O ofendido dá, né, a outra face, Sim. e tal, ofendida que vai. Como eu ia pregar sobre isso? Eu não tinha condições de pregar. E toda vez que você falava, aí vinha aquela agonia no coração, né? Desse assim, jeito. Como é que eu faço? Desse jeito. O perdão é algo muito espinhoso. Sim. Porque, infelizmente, mesmo nós estando dentro da igreja, é uma área que muita gente está incluída. Como é que eu posso dizer? Fugiu a memória agora. Está incluída, sim, né? Sim. No perdão. Porque liberar o perdão hoje é algo muito difícil. As pessoas estão muito amarguradas. Sim. As pessoas estão muito magoadas, Sim. machucadas. Sim. E não conseguem liberar esse perdão. E sem esse perdão, nós não vamos chegar no céu. É verdade. Então, é um tratamento espiritual que tem que vir de dentro para fora. Sim. E Deus foi tratando a minha alma, né? E eu entendi que eu precisava. E eu encontro do meu pai. Mesmo diante de tudo, de eu ter dormido na rua, dele ter feito muita coisa que magoou, maltratava a minha mãe, e eu entendi que eu não podia continuar daquela forma, porque eu não ia para o céu. Sim. Eu falei, se decidir para o céu, esse é o impedimento, então eu tenho que jogar essa barreira por terra. E até que meu esposo me ajudou muito nessa área, Sim. porque ele sempre falava, Carla, você tem que ir ao teu pai. E eu fui até ele. Falei que queria passar um dia com ele, almoçar com ele, eu creio que ele se surpreendeu. Que bênção. E, na verdade, nós fomos e ali aquela barreira caiu por terra. Hoje meu pai visita a minha casa, eu visito a casa dele, ligo para ele, ele me liga. Então são barreiras que muitas das vezes impedem as nossas bênçãos de chegar até nós. Já no primeiro encontro? Já no primeiro encontro, não teve... foi muito fácil, assim, porque eu estava aberta a isso, entendeu? Não teve esse negócio, porque o senhor fez isso, ou porque aconteceu aquilo. Não, pai, eu quero te visitar, eu quero te ver. Então, assim, não teve esse negócio de, me perdoa por isso. Não, a barreira caiu no momento que eu decidi ir ao encontro dele, entendeu? Entendi. Então, não foi difícil, foi fácil. Porque a gente ficava sem se falar, não tínhamos contato, mas assim, sentia aquela tristeza, mas eu nunca fui uma pessoa revoltada, nunca fui. Eu também não, você acredita? Isso é uma coisa muito interessante. Eu fico passada, porque eu gente, eu não entendo como, às vezes tem gente que vem assim falar pra mim, que eu sou revoltada, que tudo isso aconteceu comigo. Aconteceu pior comigo, muitas vezes, e eu não fiquei revoltada. Meu pai me batia que eu ficava assim, lanhada. A gente costumava dizer, né? Lanhada dos pés à cabeça. Vermelho assim, não. Meu pai, uma vez ele me bateu tanto de eu desmaiar. Ele pisou no meu peito assim, sabe? Ele me bateu de eu desmaiar. E ele me pegou, me levantava assim, me batia muito. Meu Deus. E te digo mais, a minha infância teve mais detalhes. Eu fui muito aliciada na minha infância. Porque eu era aquela garotinha bonitinha, aquela pretinha bonitinha, chamava atenção. Sim. Então, muito aliciada mesmo, a ponto de situações que não quero falar no momento, porque vai mexer com muita coisa, né? Sim. Mas fui muito aliciada e nada disso me fez ser uma pessoa revoltada. Pelo contrário, hoje as pessoas falam, missionário, você tem o sorriso do milhão, parece que você ganhou 1 milhão. Glória a Deus. Sempre fui muito alegre. Quem me conhece, a Luciana que está aqui participando desse podcast com a gente aqui, e eu acho que poucas vezes ela me viu triste ou chorosa, ou nunca fui murmuradora. Eu sempre falo, nunca murmurei de nada, porque eu entendo que tudo que acontece é permissão de Deus. Sim. Não há nada que aconteça, nós temos que decidir. Eu decidi ser feliz. Glória a Deus. Então são decisões que eu e você precisamos tomar. Ou você decide se lamentar pro resto da vida, ser uma pessoa triste, rancorosa, magoada,
ou você decide ser feliz. Eu decidi ser feliz. E eu sou feliz da forma que Deus me permite viver. Então, o meu passado ficou para trás. Tudo novo se fez. E hoje eu sou uma nova criatura. Aleluia. Gente, merece uma salva de palmas. Merece uma salva de palma. Não, é a primeira salva de palma e eu vou pegar essa salva de palma para ativar você. Para ativar você aí com esse testemunho maravilhoso. Mas que lindo. Nossa, sim, quando a gente acha que já ouviu coisas, vem outros testemunhos como esse, assim, que toca, que... Eu sei que tem pessoas ali agora falando, sabe de uma coisa, eu vou mudar de vida. É só decidir. Decisão. É decisão. A decisão é nossa. Atitude. Tem coisas que Deus vai fazer por nós. Mas tem coisas que Deus não vai descer do céu para fazer por você. É você que tem que fazer. Então, nós decidimos. Isso foi uma decisão que eu tomei. Eu falei, eu não vou ficar com esse rancor, com essa mágoa, com essa tristeza, com essa revolta. Isso não me pertence. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer para você? Eu acho que eu transmito alguma alegria para as pessoas. Determinada na sua alegria, né? Eu sei o que eu quero para a minha vida, decidida. Sim, e missionária, então vamos falar um negócio aqui para o pessoal que eu tenho certeza que vai ajudar. Sim. Para que seja ativado, vamos lá, ative o desativado na sua vida é o quê? Decisão, né? Decidir. Você decide o que você quer. Você quer ser ativada ou desativada? Aí a escolha é sua. Glória a Deus, aleluia, gostei demais. Então tem que ter decisão para ativar o que está desativado. Sim, missionária. Então, assim, a minha vida, ela é uma história muito longa. Daria um livro. Com certeza. Eu já fui convidada para escrever livros. Que já. Depois já volta aqui para a gente falar sobre esse livro. Sim, assim, eu creio que não está longe, não. Sabe, já fui convidada 2 vezes e eu creio que vou contar muita coisa ali e vai ser muito interessante, porque as portas espirituais se abrem quando você libera perdão. Sim. Olha, gente, tá liberado aí, ó. Todo mundo, no nome de Jesus, tá liberado e já me perdoe também se tiver alguma coisa, eu vou perdoar, por favor, no nome de Jesus, que eu quero ser ativada, viu? É desse jeito. Então vamos aproveitar e liberar o perdão hoje. Não deixa para amanhã, não. Hoje. Eu fiquei pensando, perdoo ou não perdoo? Vou ou não vou? E meu marido falou, Carla, você tem que perdoar, tem que perdoar. Eu falei, ele não tá errado, ele tá certo. Sim. Embora não querendo muito fazer, né? Mas eu falei, não, eu vou, tem que descer a casa do oleiro. O problema é que todo mundo quer estar certo. É verdade. Todo mundo quer estar certo. Verdade. Mas não, ninguém está certo. Na área do perdão, nós temos que descer, principalmente nós evangélicos. Sim. Porque às vezes a gente quer se comparar. Meu pai não era evangélico. Sim. Ele tinha um início, lá no início da juventude dele, um histórico também que não foi bom. Sim. Então, assim, eu não posso nem culpá-lo. Porque ele não teve uma instrução. O mundo hoje, eles vivem com muito rancor no coração. Então, eu, como cristã, eu tinha que dar o primeiro passo. Sim. E você precisa dar o primeiro passo. Eu acho que essa área é determinante para o teu sucesso. Sim. Você tem que começar a perdoar para começar a crescer espiritualmente. Foi isso que aconteceu na minha vida. Deu-se uma reviravolta quando eu liberei perdão para o meu pai. Muita coisa foi consagrada à missionária. Deus fez um mover muito grande na minha família. Muitas coisas, fui para o campo missionário. Então, assim, Deus fez um mover, sabe, muito grande. Então, eu creio que tudo começou quando eu liberei perdão para meu pai, principalmente. Porque eu creio que o mundo espiritual, ele funciona dessa maneira. Quando você não libera perdão, às vezes você está prestes a receber uma bênção, sim, né? Tá e essa bênção está ali travada e você fala assim, mas o que aconteceu? Eu fui ali, participei de uma entrevista, o chefe garantiu que aquela vaga era minha e de repente foi para outra pessoa completamente desqualificada. Sim. Que não tinha nada a ver e eu perdi essa bênção. Aí a gente porque o inimigo usa, né? Aí se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Não. Qual foi o propósito? Por que aconteceu? Para quê? Deus tem um propósito por tudo, para tudo. E, na verdade, nós somos os culpados. A Bíblia diz, do que se queixa o homem?
dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem ou a mulher? Dos seus próprios erros. Então, nós é que erramos. Deus não tem culpa de nada. Às vezes eu fico observando e olhando e ouvindo pessoas. Eu estou revoltada com Deus. Eu estou chateada com Deus. Ele não tem culpa de nada, nós é que somos os culpados, né? Isso. As atitudes que tomamos somos nós. É verdade. E nós temos que entender o seguinte, dependendo da atitude que se toma, as consequências que virão, nós vamos ter que responder por elas. Não é Deus. Deus não tem culpa de nada. Ele é Deus, ele é soberano e sempre será Deus. E há consequências, né, missionária? Porque, assim, tem pessoas que falam assim, mas eu me arrependi, eu não faço mais, tudo bem, mas e o que já fez? Há consequências, não há? Claro, tudo que plantamos vamos colher. É a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Então, a gente tem que plantar coisas boas para colher bons frutos. Então, a consequência não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, mas você entenda que a consequência também você vai colher. E, muitas das vezes, a consequência não são boas. Lá na frente, o que você não está entendendo agora, você vai entender lá na frente. Então foi por isso que aquela porta não se abriu. Foi por isso que eu não fui curada. Porque você sabe, Joyce, que já foi, né, constatado pelos médicos que muita gente hoje tem doenças cancerosas, doenças autoimunes, tudo devido à falta do perdão. Isso já foi constatado. As pessoas que não liberam perdão são tristes, são muitas das vezes depressivas, são angustiadas e vai atraindo as enfermidades para si. Então, Deus quer nos curar nesta manhã, ou não sei a hora que vai chegar esse vídeo, mas eu quero já ministrar cura para a tua vida através do perdão. Sinta-se curada nessa noite, nessa manhã ou nesse dia, em nome de Jesus. No nome de Jesus, que bênção. Eu sou apaixonada por essa palavra de perdão. Eu acho que eu vivi ela muito assim na minha vida e continuo vivendo diariamente, né? Porque todos os dias a gente tem que estar liberando perdão, pedindo perdão para Deus, porque às vezes até mesmo nos nossos pensamentos a gente peca diariamente. E eu amo tanto essa palavra e eu tive também um problema com a minha mãe que me gerou, né? Eu fui criada pelos meus avós, então assim, eu não tive nenhum tipo de relacionamento, nenhum laço familiar com ela, a não ser assim de distância 5 anos, 10 anos, coisas assim. Como você vai criar um amor, algo assim? Então o amor que eu tinha por ela era amor de irmã, e continua sendo, pra ser muito sincera com você, mas uma coisa que eu não aceitava, se você falasse assim pra mim, ela é sua mãe, eu falava, não é, e me dava ódio, subia aquela raiva, aquele ódio, e hoje eu sei, foi ela que me gerou, ela é minha mãe. Nunca vai deixar de ser. Nunca vai deixar de ser. Então eu aprendi a ser grata pela vida, porque foi através dela que eu estou aqui neste mundo. Então, através dela, o Senhor me trouxe para o mundo e eu posso estar fazendo outras coisas, abençoando vidas. Fui alegria para os meus pais, talvez fui tristeza muitas vezes, né? Porque pensa numa menininha sapeca que era demais, gente. Então, assim, eu sou grata hoje pela vida dela, eu aprendi a conviver. E também isso me sufocava antes, porque eu falava, Deus, como eu vou viver? A Lu mesmo conhece uma parte da minha história, ela já esteve junto comigo várias vezes, e eu falava, como eu não conseguia administrar esse sentimento dentro de mim, porque para mim eu estava pecando, só que eu comecei a entender assim, olha, amor, tem 2 tipos de amor, aquele amor que você cria ali, você tá crescendo, eu criei um amor de pai, filha, mãe, filho com os meus avós que me criaram. E eu não tive esse mesmo sentimento com ela. Sim. Só que eu não conseguia administrar isso. Eu tinha um sentimento de irmã, porque pra mim, eu só fui entender que ela me gerou depois de muitos anos que eu já era uma menina maior, né? Então, assim, o diabo, ele me bagunçava muito a minha mente por causa disso. E hoje não. Hoje eu consigo amar ela. Amém. Como pessoa, como irmã. Agora eu vou falar assim pra você. Ela é minha mãe, mas eu nunca convivi com ela pra chamar ela de mãe.
Mãe nem sempre é que gerou, né? Nem sempre é que mãe gerou. é que criou. Exatamente. Né? Ela não vai deixar de ser sua mãe biológica. Isso. Mas você sabe que quem cria que é realmente a sua mãe. Então, você tem duas mães. Exato. Embora você não consegue assimilar e talvez trazer para dentro de si que ela é a sua mãe biológica. É difícil você não conviver com alguém e trazer algo assim, né? Conviver. Mas eu amo a vida dela, oro muito por ela. Hoje nós temos relacionamento, conseguimos nos falar. Que antes eu não conseguia nem falar. Eu não tinha paciência, eu não podia ouvir a voz dela, me irritava. Tudo nela me irritava. Tudo que você imaginar. Hoje não, hoje eu prego pra ela. Hoje eu oro pra ela. Ela é carente das nossas orações. Justamente. E do céu. Justamente. E as meninas, eu não conseguia ver elas como irmãs. As minhas irmãs, que é filha dela de outro relacionamento. Não conseguia. Hoje não. Se você falasse que ela era as minhas... aquilo me matava. Acabava comigo. Então vamos lá. Voltando para a sua história, glória a Deus. Porque, gente, é muito similar às nossas histórias, né? Então, a missionária tem muito mais histórias para contar, mas essa história eu senti de falar um pouquinho a mais, porque é importante você perdoar, é importante você amar, e é importante você que tem uma mãe que não te criou, é importante você saber que ela te gerou, que ela te deu a vida. Então você não precisa ter ódio, não precisa rejeitá-la de uma maneira, não quero saber, odeio ela. Você não sabe o que ela passou, você não sabe como foi a vida dela, você não sabe como a vida a tratou, você não sabe quais foram as oportunidades que ela teve na vida. Então, por ela não ter tido boas oportunidades, ela não pôde te criar, ela não pôde estar com você, ela não pôde dar uma vida abençoada para você. Então ela preferiu amar você, dando alguém para cuidar de você. Então entenda isso. Ela amou você, dando alguém para cuidar de você, e hoje você está bem. Então perdoe e tente amar e tente ter relacionamento também. Né? Então, Joyce, voltando lá atrás rapidamente, só para dar uma pincelada, minha mãe foi criada em colégio interno. Uau! Então ela saiu do colégio interno, a minha avó, né, minha bisavó, seria minha avó, que é a mãe da minha mãe, ela não tinha condições de criar minha mãe e colocou que naquela época existia muito, né, colégio de freira, e as mães que não tinham condições, que era mãe solteira, né, colocava suas filhas num colégio interno porque não tinha condições de criar. Minha mãe foi criada no colégio interno. Então, quando ela me teve, ela já tinha saído do colégio interno e foi também algo inesperado, e minha mãe tentou muitas das vezes tirar minha vida. Uau. Porque ela não tinha condições de me criar. E isso nunca me trouxe também revolta, porque eu entendia, ela não teve o amor de mãe por perto. Ela era uma pessoa que foi criada em colégio interno. Então, assim, ela não tinha como me criar. Naquela época tudo era muito difícil. Uma mulher sozinha, criar uma criança do nada, sem ter um lar, né, sem ter nada. Então, ela tentou, né? Quem contava era minha avó, as minhas tias, falava, sua mãe várias vezes tentou tirar sua vida, e minha tia, eu tive uma tia que eu amava muito, que morreu de Covid, e ela falava assim, quem te criou foi eu, levava você para o colégio, né? E minha mãe era costureira, então para tentar, né, conseguir fazer com que eu sobrevivesse, ela foi trabalhar, então ela foi me deixando com as minhas tias, com a minha avó, mas era tudo muito difícil, porque a vida era difícil, né? A família era de muitos irmãos do meu pai, e a minha avó, da parte de mãe, não tinha condições, até porque ela mesma já tinha dado minha mãe para o colégio interno. Então, foi uma história muito sofrida e muito triste. Então, às vezes, a gente quer cobrar o que não dá para cobrar. Como é que eu vou cobrar um amor, um lar, um afeto que ela mesma não teve? É verdade. Então é isso que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Para isso tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade espiritual. E hoje a gente vê, muitos jovens hoje têm tudo, e se revolta com muita facilidade. É verdade. Entendeu? Outrora, na minha infância, eu não tive nada disso. E nem por isso eu fui uma pessoa revoltada, nem por isso eu me droguei, eu me prostituí, entendeu? Me virei... Não, eu tinha uma cabeça feita. Tanto é que eu fui para casa da minha avó, aceitei Jesus, e houve 2 anos fiquei desviada. E quando eu me desviei, eu falei assim, eu não quero namorar um e outro.
Eu tô no mundo, mas eu não quero ficar namorando em outro. Eu quero achar um homem para casar e ter a minha família. Então, eu tinha decisões na minha cabeça formadas e eu segui aquilo que eu queria. Então, hoje, a gente vê que os jovens têm a mente muito fraca, né? E eles precisam ter essa maturidade que a vida nos ensina. Porque foi a vida que me ensinou a viver e hoje ser quem eu sou. Então, às vezes também culpa um pouco os familiares, né? Porque nem tudo a gente pode dizer sim. Às vezes a gente tem que dizer mais não do que sim. É verdade. Né? Então, a vida me ensinou muita coisa. Então, às vezes, eu quero te dizer para você, jovem, adolescente, até criança hoje, que as crianças estão tão maduras, né? Que eu falo, meu Deus, a criança está faltando nascer com o olho aberto. É verdade. Andando, olho aberto não, já nasce com o olho aberto. Andando, né? Então, que você entenda, quando você tiver algum rancor, alguma mágoa, você tenta ver lá atrás o passado da pessoa, o que ela passou, o que ela viveu, será que ela tem condições de te amar? Será que ela foi amada para hoje transmitir esse amor? Mas você tem mais para dar para essa pessoa. Então aproveite esse amor que você tem, né? Essa paz que você tem, esse carinho que você tem e passe para terceiros, porque o mundo hoje precisa ser amado. As pessoas precisam ter esse amor e esse amor só Jesus pode dar. É verdade. Né? É igual a paz só em Jesus. Só em Jesus. Não tem. É verdade. Né? Missionária, eu gostaria de adicionar algo que eu lembro que aconteceu comigo quando eu era criança, em uma situação nessa como a nossa, né, que foi criada por pessoas que não fossem os nossos pais. É muito importante você que cria o seu sobrinho, você que cria o seu neto. É muito importante que você não fale mal da outra pessoa, porque nós crescemos com aquilo na nossa cabeça. Se de repente, no caso, ninguém tivesse falado, aquela era isso, aquela era aquilo, que papapá, e você fala, porque tua mãe é uma drogada, que tua mãe é uma isso. Essas coisas vão ficar na mente da criança. E essas coisas vão fazer com que a criança tenha dificuldade de ter um relacionamento futuro com o pai e com a mãe. Justamente. Que foi o nosso caso. Sim. Né? Então, o meu conselho para você hoje é, se você é avô e avó e cria uma criança, ou um tio, abençoa a vida dos pais dessa criança, porque você não só está profetizando bênção na vida dela, como você está fazendo algo que Deus se agrada. E você pode ter certeza, meu querido, o seu galardão vai ser muito maior do que receber o amor dessa criança e ser chamado de pai ou de mãe. Justamente. Porque é muito gostoso. Oi papai, oi mamãe, você tem aquele amor. A minha mãe não, minha mãe nunca falou mal da Erley, nunca. Mas meu pai de vez em quando dava umas lapadinhas, assim, sabe? Entendeu? Os irmãos, as coisas assim. É muito importante que vocês não falem mal dos pais para a criança. Abençoe esses pais, fale coisas boas, não está trabalhando, não pode estar com você. Dê uma explicação que a criança não vai tomar ódio. Coloque um desejo na criança de ter um relacionamento com essa pessoa lá no futuro. Que isso vai ser bênção na vida dessa criança e com certeza quando chegar na fase dos 12, 13 anos, ela não vai te dar trabalho. Até porque as palavras têm poder. Totalmente. Né? Então, quanto mais você amaldiçoa, mais a situação parece que vai, né? O diabo vai fazendo o papel dele. Exato. Né? Você está lançando a palavra, o diabo já está pegando, já está fazendo ali, ó, a casa dele. Então, as palavras têm poder. Você tem poder de amaldiçoar ou de abençoar. Então, aproveite para abençoar nessa No nome de Jesus. Missionária, então casou, teve filhos, como foi esse casamento? Então, a história do casamento é outra história também longa. Conta pra gente, por favor. Então, eu me desviei, me afastei da presença do Senhor, né? Saí de casa também, fui morar sozinha nessa época e me afastei. E quando eu me afastei, eu falei o que eu te disse, né? Eu não quero ficar namorando um e outro. Eu quero arrumar uma pessoa para casar. E muito interessante que eu estava passando por um caminho, fui morar com uma amiga minha e
E diz o meu esposo que ele estava fazendo o mesmo pedido automaticamente na mesma hora, no mesmo momento e no mesmo lugar. Uau! Só que nós não se conhecíamos. Uau! Foi muito interessante. Que eu falei, Sandro, foi aqui que eu me falei com Deus. Ele falou, foi aqui também que eu falei com Deus. Legal. E ele disse, porque ele estava à beira de também cometer um suicídio. Jesus, sério? Sim, ele disse que pegou a arma e tentou o suicídio. Uau. E antes disso, ele falou, não, mas eu queria tanto conhecer uma menina que realmente fosse de Deus, e eu não conheço esse Deus, mas eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria construir uma família. E ele falou assim, eu quero conhecer uma preta. Ele disse, nada contra as loiras, hein, gente? Isso é ele que prega e fala. Falou ontem, ele falou. Nada contra as loiras, mas eu quero uma preta bonita. Essa parte eu já não sei, isso é com ele, tá? Ele falou, eu quero uma preta e quero uma preta bonita. E Deus ouviu. E Deus nos uniu. Porque eu passei a conhecer ele, né? Na verdade, foi uma história muito engraçada, porque a minha amiga queria me apresentar o amigo dele. Aí eu não consegui encontrar o amigo dele. O que ela fez? Ela me apresentou ele como se fosse o amigo dele. O amigo dele interessado em mim. E ele se passou pelo amigo dele. Oh, não! E aí acabou que nós casamos, né? O amigo ficou sem se falar muito tempo. Está parecendo até novela, né, gente? Né, história. Mas eu tô dizendo que dá um livro. E aí ele passou, a gente se conheceu. Aí, né, foi amor à primeira vista. Estamos casados há 30 anos. E temos 3 filhos. Tenho o meu mais velho, Matheus Paulo, de 28 anos. Tem 2 netas lindas, Radassa e Analice, uma de 6 anos e outra de 3 anos. Tenho a minha filha Keren, né, que está um pouquinho, né, desanimada da presença do Senhor. E tenho a minha filha Kathleen, que é a minha companheira, minha cantora, levita da casa do Senhor, tem uma voz linda, né, é uma promessa de Deus, porque quando eu estava grávida, nós passamos momentos muito difíceis também na nossa vida, no início, né, do casamento, e situações financeiras, e eu engravidei do meu filho, depois de 5 anos engravidei da minha filha do meio, que é a Keren. Uhum. Keren e Kathleen, né? Então a Keren é filha do meio, me engravidei dela, só que depois de 11 meses eu engravidei de Kathleen, e me desesperei. Uau. Eu falei, meu Deus, e Deus havia falado que eu teria 2 meninas. Quando meu filho tinha 2 meses, Deus usou uma pessoa e falou, você terá 2 meninas. E eu achava que seria gêmeas. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ter... E fazer uma barriga desse tamanho. E eu falei, mas como é que eu vou ter 2 filhas gêmeas numa situação que eu estou vivendo? Mas não era isso, é porque as 2 eram de cola ainda. Uau. A outra nem andava, Keren, quando eu tive a Kathleen. Então, mas Deus usou uma irmã e falou assim, olha, você está grávida de uma menina e Deus vai mudar a tua história através dela. Então, ela é um canal de bênção para as nossas vidas. E ela está aqui na Inglaterra com a gente. E aí os filhos não ficam com ciúme porque sabe o que Deus tem para ela também. Sim. Sabe? Então, assim, a família cresceu, né? Hoje a minha família... Tenho netas lindas, meus filhos são, graças a Deus, levita, o outro também toca, canta, prega, é diácono da casa do Senhor. Sim. E a minha filha também, a outra, é uma bênção. Hoje ela não está tão firme na igreja, mas ela é uma bênção. Sim. Tem também um chamado muito grande. Sim. E eu tenho certeza que as promessas de Deus também vai se cumprir na vida dela. No nome de Jesus. Então a nossa família é essa aí. Essa bênção que você está vendo aí. Meu esposo é uma bênção para a minha vida, uma bênção de Deus. E é muita coisa. Então vocês pastoreiam uma igreja lá no Rio das Ostras? Sim, nós somos do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Outrora eu era de Caxias e fui convidada para fazer obra missionária em Campo dos Goitacazes. Depois lá, a gente, para mim, eu dizia que era Lodebar. Porque foi muito difícil, foi um momento mais difícil, talvez, da nossa vida, onde passamos muita necessidade. Nós comíamos resto de comida de colégio, meus filhos passaram por momentos
muito difíceis. A minha filha entrou, essa do meio que está hoje afastada, entrou em depressão, porque ficou afastada da família, e a gente passava assim, andávamos léguas para congregar, né, e estarmos pastoreando uma igreja lá, e passamos muita dificuldade nesse tempo. E eu costumo dizer que aquela terra, o povo é muito amável, hospitaleiro, um povo bom, mas a terra é uma terra muito difícil. E passamos muita dificuldade lá. E de lá, meu esposo, Deus abriu uma porta de emprego para ele em Rio das Ostras, e do nada, tudo assim, é como, sabe aquele de repente de Deus? Sim. É o de repente de Deus. No de repente de Deus, nós arrumamos tudo em pouco tempo e fomos visitar. Eu fui convidada para pregar, né, numa igreja grande, né, lá de Rio das Ostras. E eu falei para o meu esposo, eu falei, Deus tem algo conosco neste lugar. Ele falou assim, Deus tem. Eu falei, tem. Alguma coisa Deus tem ali naquele lugar. E Deus, eu falei, não sei o que ainda, mas Deus vai desenrolar. Interessante que parece que eu estou vivendo essa história de novo. E eu falei, Deus vai desenrolar o que Deus tem conosco nesse lugar. E aí eu falei, Deus foi falando, né, os nossos corações, eu preguei. E aí lá tem a Lagoa do Iriri, para quem é brasileiro, que é carioca, que conhece a região dos lagos, sabe onde é a Lagoa do Iriri. É uma lagoa da Coca-Cola, uns chamam Lagoa do Iriri, outros Lagoa da Coca-Cola. Parece que as águas são medicinais. E aí, naquele momento, eu sentada ali com ele, né, a gente de frente para a lagoa, eu falei assim, Deus quer abrir um trabalho nesse lugar. Aí ele falou assim, a gente já muito cansado da labuta, né, de Campo dos Goytacazes, cansado, muita luta, muita batalha espiritual. Ele falou, Carla, a gente já tem tanta luta, eu não quero abrir mais igreja. Eu falei, meu filho, mas Deus quer que nós viemos para cá. Foi tremendo. E aí ele falou, depois de falar, sabe como é que mulher, né? Ele diz que mulher fala 30 mil palavras por dia. E eu falando no ouvido dele, ele só me ouvindo. Aí ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, se você sair e conseguir um local, a gente abre uma igreja. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, é o desafio. Porque Deus já tinha falado comigo. Sim. Aí eu e minha amiga, que me convidou para pregar, até na Advec, ela pegou e falou assim, Carla, vamos procurar. Saímos rapidamente. Levantamos rápido, acabou o lazer. Vamos fazer a obra. Pegamos tudo, vamos. Saímos, tomamos banho, saímos. Quando nós viramos a esquina, tinha uma loja alugando. E eu perguntei para a moça, eu falei, você está alugando essa loja? Ela falou, tô. Aí ela falou, para quê? Eu falei, para a igreja. Ela, não acredito. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu quero criar meus filhos na igreja. Ai. E se for igreja, eu vou congregar com vocês. Não eram crentes, eram pessoas não crentes que queriam congregar com a gente, que nem igreja tinha. Então, quando eu voltei, eu falei, já tem lugar, já tem mesmo para congregar. Essa é boa. Eu falei, já tem lugar, já tem mesmo para congregar. Deus, quando ele faz mesmo, não tem jeito. Ele levou um susto, ele falou, dessa vez não deu certo. E aí começamos um trabalho em Rio das Ostras com 2 pessoas não crentes. A obra começou com 2 pessoas não crentes. Os donos da casa também não eram crentes, que começou numa varanda. E hoje nós estamos com uma igreja lá, praticamente com mais de 50 membros, aonde nós íamos ser despejados, porque estávamos com um processo muito grande de pagar caro, né, o aluguel, e o dono pediu, queria vender, a gente não teve condições. Esse já é o mesmo local ou é outro local? Já é Rio das Ostras. Só que a gente já não estava mais naquela varanda, nós já estávamos em outro lugar. Sim. Né? Porque se eu contar, é muito grande, então a história tem que ir, né? Sim. Hoje nós estamos no local e nós íamos ser despejados. Não tínhamos condições de pagar o aluguel, orando. Nós fazemos 21 dias, né? 12 dias para 12 meses abençoados. Fazemos 21 dias de jejum e 40 dias de oração. Sim. E vamos se vestir de saco, se vestimos todo mundo de saco, em questão de humilhação, pedindo socorro a Deus para Deus entrar com a provisão. Sim. E quando não, eu tenho uma amiga, temos uma amiga em comum, que na verdade eu vi ela só uma vez.
Na pandemia, nós fizemos 5 meses de live ininterruptas, 5 meses de culto, sem um dia faltar. E ali conhecemos muita gente. Conheci, essa família já era amiga de uma amiga da nossa igreja, uma diaconisa da nossa igreja, mas eu só a vi uma vez. E ela falou, missionária, me ligou, eu tô sabendo que a igreja está passando por essa situação. Eu falei, estamos. E você já conseguiu dinheiro? Eu falei, não. Ela falou, você não conseguiu? Eu falei, nada ainda, vamos ser praticamente despejados aqui há poucos dias. Inclusive, o dono falou que esses 2 últimos meses não precisamos pagar, porque não tem mais jeito, ele vai vender e a gente vai ter que sair daqui. Ela falou, eu quero te falar uma coisa, chama teu esposo. Aí chamei ele. Não, ele nem estava, eu não sei se ele estava em casa, não me recordo. Na primeira instância que ela ligou, ele estava em casa. E ela falou assim, Deus mandou eu dar 150 mil para ajudar a comprar a igreja. Uau! Naquele dia ali eu passei mal, minha glicose subiu, pressão subiu, Jesus. Quase explodi. Foi assim, coisa de milagre. Meu esposo foi trabalhar correndo e ele dirige, né, motorista, e ele não sabia o que fazer com a açúcar dele, foi lá em cima. Eu falei, meu filho, vai com calma em nome de Jesus, porque Deus é fiel. E eu com medo dele passar mal, mas eu já estava passando mal em casa. E comecei a chorar, me joguei no chão. Falei, Senhor, obrigada. Comecei a agradecer, porque a gente não tinha de onde tirar. Né? Não tinha muita gente na igreja. Sim. E Deus fez aquele mover sobrenatural e nós contamos para a igreja muito se alegrou com a gente. Foi um momento de milagre, assim, de algo surreal que a gente não está acostumado a vivenciar. Sim. Né? Porque ouvir dos outros é fácil, mas quando acontece com a gente fica assim como os que sonham, né? Como o povo de Israel quando saiu do Egito, como os que sonham. E como se não bastasse, o dono queria 350 mil. E aí nós não tínhamos. Ele falou: vamos fazer o seguinte, você vai dar então 150 mil, vamos dividir 2 intermediárias de 25 mil, 25 mais 25 e depois 30 de 5 mil. E aí pegou, o que aconteceu? Chegando perto já, né, de dar os outros 25 mil, não tínhamos. Ela me ligou, e aí, como é que tá as coisas? Essa irmã é a minha anja. Fala que ela é minha anja. E eu falei para ela me ligou, falou, ei, como é que tá a questão da igreja? Eu falei assim, estamos na mesma situação, vamos ter que pagar os 25 mil. Ela falou, você já tem? Eu falei, não. Ela falou, então eu vou dar os 25 mil agora, porque já está próximo, esses 25 mil eu vou dar. Meu compromisso com vocês acabaram, 175 mil. Acabou, não tenho mais compromisso com vocês. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem mais o que pedir, depois de tudo que você fez por nós. Sim. E aí, tá bom, o tempo foi passando, a dificuldade também, e nada. Aí daqui a pouco liga ela de novo, já vencendo os outros 25 mil. O Espírito Santo incomodando ela. E ela falou assim, aí, como é que tá a situação? Eu falei, a gente só tem tanto. Ela falou assim, então eu quero dizer para vocês que no meu coração estava 200 mil. Uau! E eu vou dar agora os outros 25 mil. Meu Deus. E agora vocês seguem com a perna de vocês. Então, ela deu 200 mil reais para comprar a igreja. A gente já vi vários testemunhos, gente. Mas vivenciar alguém que seja tão desprendido, porque hoje as pessoas são muito materialistas. Totalmente. Né? E focam muito no dinheiro, principalmente os imigrantes que vêm buscar uma vida melhor aqui fora. Não é que eu estou dizendo que estão errados, mas infelizmente focam muito no financeiro e esquece muitas das vezes de Deus, né? E ela desprendida, sabe, liberal, e ela doou 200 mil para que nós comprássemos a nossa igreja. E hoje estamos pagando 5 mil por mês, né? Tá mais assim, não tá folgado, mas tá dando para a gente chegar lá. Glória e Deus tem sido muito fiel para conosco. Glória a Deus. Essa mesma anja, eu, quando me mudei, que é muita coisa, quer ouvir tudo, é muita coisa. Tô falando que esse podcast... Temos bastante tempo ainda pra ouvir, pode contar, por favor. Bênçãos é que nós queremos ouvir mesmo, né, gente? Essa mesma anja, quando eu me mudei, eu morava numa casa onde tinha tudo, né, os móveis, uma membro da nossa igreja se mudou e foi embora, morar longe, que o marido dela foi transferido. E eu tinha que sair da minha casa, porque o telhado quebrou, alagou tudo e tal. Aí tive que sair dali. Fomos morar na casa dela.
com tudo dentro. Tive que desfazer de tudo que eu tinha. E ela falou, missionária, eu tô voltando. E eu preciso que você desocupe a casa e deixe os móveis, porque eu vou precisar. Eu falei, Jesus, e agora? Não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Como vai ser? Procuramos casa. Não achava casa em lugar nenhum. Porque você morava na casa dela? É alugada. Alugada. Isso, na casa não da Anja, de uma irmã da igreja, que se mudou. Ah, entendi. Aí ela voltou. Nisso que ela ia voltar, ela preciso da casa. Preciso da casa com os móveis, porque eu vou voltar para minha casa. Meu marido voltou de novo para o trabalho e preciso agora da casa. E aí eu falei, meu Deus, a gente não tem casa, não tem móvel, como vai ser isso? E Deus usando olha, eu vejo você morando na Casa Amarela. Falei, meu Deus. Aí conheci uma corretora de imóveis, e ela, crente, e ela falava assim, missionária, eu tenho uma casa para você. Aí fomos lá ver a casa. Chegou lá, a casa de mata até quase não dava nem para ver a casa. De tanto mato a gente fazendo assim, ó, para entrar. Pra ver a casa. Falei, gente, tem certeza que se a casa é para mim? Essa casa é para você. Eu falei, Jesus me dá vitória. A casa em estado de calamidade. Só faltou ter um leão ali dentro para nos morder, porque o resto não faltava nada. A casa parecia até mal assombrada. E aí eu falei, meu Deus, Senhor, agora daqui a pouco eu estou dentro da casa, me liga uma irmã, missionária, tive um sonho com você. Falei, o que foi? Eu via você morando numa casa onde tinha muita lama, muito mato, e a casa tinha assim, tipo uma kitnet do lado, justamente a casa que eu estava dentro. Sim. E tinha uma lama, estava chovendo muito nesse dia, e tudo aquele lodo que escorrega, muita lama. E eu falei, meu Deus, é a casa que eu tô. Aí ela falou, mas Deus dizia para mim o seguinte, que era para você entrar nessa casa, que depois eu vou te surpreender. Deus ia me surpreender quando eu aceitasse, porque eu não queria. Eu fui naquela casa 3 vezes e não queria ir para ali de jeito nenhum. E Deus usou outra pessoa no Rio de Janeiro. Falou, missionária, eu vi você se mudando. E você falava assim, não, eu não posso falar com você agora que eu estou ajeitando a minha mudança. Minha filha, eu falei, Jesus, eu tenho que entrar nessa casa, Senhor. Eu não quero, Senhor, mas tu tá mandando, eu vou. É melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. E entramos na casa. Limpamos a casa toda e tal. E só tínhamos um tapete, um sofá-cama, e era o que nós tínhamos. Acho que um fogão que funcionava uma boca. Essa minha anja, ela me ligou e falou, eu tô sabendo que você vai se mudar. Eu falei, vou. Ela falou, tô sabendo que você não tem geladeira. Eu falei, não tenho. Vou mandar uma geladeira para você. Mandou uma geladeira linda para mim. Aí eu falei, meu filho, a geladeira já tem, né? Pelo menos a gente de 6 não vai morrer de beber água quente. Que o sol do Rio de Janeiro é escaldante, né? Você bota o ovo para fritar ali no asfalto, ele frita. Literalmente. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei e falei, Senhor, como é que a gente vai ficar aqui nessa casa? Essa casa que só Jesus na causa, não tinha nem condições de pintar, não tinha nada, não tinha condições de nada. Era amarela? Amarela, era a casa amarela, tá amarela até hoje. Aí eu falei, isso aí é para testemunho, deixa ela amarela. Amém. Aí eu falei, agora, daqui a pouco ela me liga de novo. Missionária, tudo bem? Tudo bem. Eu tô sabendo que os irmãos da igreja estão querendo ajudar você, né? Porque parece que não tem nada. Falei, não tem nada, só tem essa geladeira que você me deu. Aí ela falou assim, tira foto da sua sala. Tirei. Eu vou mandar um sofá para você, vou mandar um tapete, vou mandar umas coisas para você. Ela mobiliou minha sala toda. Toda. Pensa, até paninho de mesa. Ela era muito detalhista, quadros mandou para mim botar na casa. Coisa que eu nunca pensei em ter. Eu nunca imaginei, sabe? Aquele espelho, com aquele aparador bonito, mesas com 6 cadeiras de vidro, coisas lindas, tapete, o tapete era tem até um nome do tapete, que eu até esqueci agora, era tudo chique. Coisa muito chique. Chique. E aí, quando Deus quer fazer, quando Deus quer exaltar, Ele exalta e faz como Ele quer. E aí, daqui a pouco ela tira a foto da sua cozinha. Eu fui tirar a foto da cozinha. Aí mandou a máquina de lavar,
mandou freezer, mandou micro-ondas, mandou fogão, mandou sugar, mandou armário, mandou cafeteira, ela mandou tudo de uma casa, mandou louças. Essa louça que você botou linda e maravilhosa de porcelana, ela mandou tudo para mim, jogo de pratos, jogo de talheres, mandou panela, jogo de panela. Vai me faltar muita coisa, porque ela mandou tudo que uma casa precisa. Tirei a foto do quarto, mandou um tal de laptop. Eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia o que era. Pra que é isso? Aqui é cobertor? Aí ela, não, isso é pra você botar em cima da cama. Eu falei, gente, eu pensei que era cobertor. É tão quentinho. Aí ela falou, não, bota assim, assim. E botou, minha filha, aí botou o colchão, né? Aí tem aquela como é que fala? Em volta do colchão que coloca, Luciana. É tipo uma saia, né? Sim, tipo uma saia. Mandou aquilo, e mandou roupa de cama, e mandou roupa de toalha, e mandou coxa, e mandou quadro pra botar em cima, e mandou aquela cabeceira linda, né? Cheia de botões pra botar atrás da cama, da cabeceira da cama. Mandou tudo que um quarto precisava. Meu ventilador, ele liga com controle remoto, nunca nem tinha visto, né? Acende e desliga a luz com controle remoto. Que chique! E eu tô lá, gente, que se eu fui pobre, eu nem me lembrava mais. Eu nem me lembrava mais da pobreza. Eu falei, gente, já tô ligando meu ventilador. E ali, aquela coisa toda, daqui a pouco ela manda a foto do quarto das suas filhas. E elas reclamando, né, mãe? Se ela ganhou tudo. Só a gente que não ganhou nada, então não sei o quê. Vai reclamando. Eu falei, Jesus, deixa de ser murmuradoras, menina. Daqui a pouco ela mandou, minha filha, mandou uma cama linda para minhas filhas. Mandou até luz, assim, de cabeceira para ela ler. Sabe, aqueles refletores lindos? Ela era muito detalhista. E toda hora, e detalhe, né? Era tudo novo. Os caminhões chegavam, tinha dia que eu ia no portão pegar coisa 5, 6 vezes. Toda hora chegava uma coisa, era arranjo de mesa, era arranjo de mesa de centro, era tanta coisa que eu falei, meu Deus do céu, eu acho que o pessoal deve estar pensando que eu ganhei na lota. Só pode... Mas chegava, era muita coisa. E essa mulher que Deus enviou, a minha anja, ela transformou a minha casa. Ela realmente fez um mover sobrenatural na minha vida. E eu falava, realmente, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora os meus olhos vê que o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele fez o impossível na minha vida, onde uma pessoa que saiu de uma casa de estuque, de uma família destruída, de uma família que não tinha expectativa nenhuma. Deus mudou a minha história. E a cada dia é só mais, porque Deus, Ele é sempre mais. E é muito testemunho para contar. Né? Ela acho que buscou a pessoa errada, hein, gente? Vamos ter horas e horas aqui, ó. Fica aí com a gente. Ainda tem mais milagre para contar, hein? Nossa, que lindo, que poderoso, meu Deus do céu. E aconteceu com a missionária, pode acontecer com você também, sim, pode acontecer comigo. Mas eu entendo, gente, eu entendo. Você vem de um propósito de 40 dias de pano de saco, 21 dias de jejum. Então, assim, Deus, Ele dá, mas também não é da noite pro dia que Deus também te dá tudo, porque você acha que Deus vai te dar, porque você merece, porque você tá precisando. Não. Deus, primeiro, Ele cuida do seu coração. Justamente. A gente tem que estar preparado para receber as bênçãos do Senhor. Talvez tudo isso podia te levar. Agora, olha, tem uma amiga que tem dinheiro, meu filho, ó, tô por cima. Deus primeiro, Ele trata. Deus primeiro, Ele moe. Deus passa por cima igual trator. Nossa, né? moendo a gente tem experiência. Exatamente. Aí você olha e fala assim, eu não consigo entender como essas pessoas passam por tudo isso e tá aí, né? Feliz, porque você decidiu ser feliz. Ser feliz. Então, se ela decidiu ser feliz, você também consegue. Um dia eu falei para alguém bem assim, mulher, você é a mulher de Deus, olha só, e dei Davi como exemplo. Mas eu não sou Davi. Olha para ela também não é Jó. E olha só, olha o testemunho dela, olha hoje ela dizendo, eu conheço Deus, não de ouvir falar, mas conheço Deus. Então, um testemunho lindo, um testemunho poderoso, um testemunho cheio de bênçãos. Mas e as partes ruins? E o que ela passou também? A missionária vai contar pra gente agora
o que aconteceu com ela nesse período de Covid, todas essas coisas. A missionária, gente, só para começar aqui, ela tem 25% somente do pulmão dela. Você acredita? Pois é, olha aí, missionária, conta pra gente. Então, é uma segunda parte, né? Nem sei qual é a parte. Mas no momento de Covid nós fizemos 5 meses de live ininterruptas. Uhum. E ali a gente orávamos pelas pessoas, e todo mundo passando por aquele momento que foi muito difícil para todo mundo, né? Uhum. E a gente ficava assim, orava tanto pelos enlutados, como para os enfermeiros, como para quem estava na labuta, tinha que trabalhar, né? Tudo se fechou. Eu me recordo que eu tinha uma consulta no Rio. Naquele dia, consulta, ligamos para saber se ia ter consulta. Quando nós chegamos lá, já estava fechando tudo. Nossa. E aí tivemos que voltar e todo mundo... Naquele dia a gente começou a live. E aí fizemos a live. E depois foi 2020, né? A pandemia começou. Uhum. E ali eu já tinha, no meio dali eu peguei uma Covid mais fraca, porque tomava muito chá, tomava muita coisa. Me ensinaram a tomar cebola com alho e mel. Bate tudo no liquidificador e toma uma colher. Aquilo ali parecia um veneno. Uau. Aí eu falei, para mim ficar livre, eu vou tomar. Vou tomar. E aí, porque eu já tinha algumas comorbidades. E aí, quando foi no ano de 2021, eu completei 50 anos. E fiz um aniversário, porque era meu sonho fazer meu aniversário de 50 anos. Só que eu já estava tossindo. Ali nos preparativos, né, fazendo cabelo, unha e tal, porque o culto, eu ia fazer um culto em ação de graça. E fui pro culto, eu falei, Sandro, acho que eu não tô bem. Ele falou, Carla, mas tá todo mundo vindo para cá pro seu culto, e agora como é que vai ser? Eu falei, mas eu não tô tossindo muito, será que isso é normal? E eu falei, vamos pro culto. Vamos cultuar a Deus. E fomos. Chegamos no culto, fizemos o culto de ação de graça, 50 anos. Quem quiser tá lá no meu Instagram. E 50 anos. Aí, depois de 50 anos ali, no outro dia eu passei muito mal. E dali eu já fui para o hospital. Chegando no hospital, já não tinha muito fôlego, não tinha muito ar. Já tinha ido em um hospital, o hospital falou que eu não tinha nada, que era só voltar para casa. E como eles faziam, fica lá, quando tiver falta de ar, você volta. Sim. Aí não queriam fazer uma tomografia, eu falei, eu queria que fizesse a tomografia. Não, você não tem nada, isso é apenas uma gripezinha. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, só que eu fui piorando. Uhum. E não conseguia mais, né, levantar muito, ficar muito em pé. Aí meu esposo bateu para Macaé, vamos embora para Macaé. Eu falei, vamos embora para Macaé. Você quer ir para Macaé? Eu falei, quero ir para Macaé. Vamos para Macaé, Deus me direcionou, vamos para Macaé. Chegando em Macaé, eu cheguei lá e já me entraram rapidamente. Eu já estava, não sei nem quanto estava a minha saturação. Me bateram já uma tomografia. E aí mandaram eu tirar tudo que eu tinha, e deram para a mão do meu esposo. E me levaram, aí ela falou assim para mim, você vai para o CTI. Eu falei, eu? Levei um susto. Eu não imaginava que eu estava tão mal assim. Claro. Você vai para o CTI. Você crê em Deus? Eu falei, creio. Ela falou assim, então faz uma oração agora. E ela pegou na minha mão, a doutora, e eu fiz uma oração. Como se não bastasse, ela pegou na minha mão e ela fez uma oração. Uau. E ela me levou para dentro da CTI e ela falou assim, agora é você e Deus. E eu fui. Até então não tinha caído a ficha, orei, mas achava que para mim, essa é coisa de momento, daqui a pouco eu estou em casa. Sim. E fomos embora, subi para o CTI, daqui a pouco eles falaram, você vai ficar no isolamento de todo mundo, que o teu Covid é um dos piores. Misericórdia. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Fiquei 11 dias no isolamento, sem ver ninguém. Eles, quando entravam para me atender alguma coisa, eu tinha que apertar uma campainha e eles demoravam 5 minutos, porque eles tinham que se aparamentar todos, se vestir, né, com aquelas roupas, para entrar para me atender. E ali eu já comecei a realmente ficar mal, muito mal, eu já não conseguia comer, eu já não conseguia falar praticamente, e foi só piorando.
e muito antibiótico, e eu não conseguia de jeito nenhum levantar o braço para botar uma colher na boca. Eles me davam banho ali, eu fiquei 21 dias no CTI, 25 dias no CTI. E ali, eles querendo me entubar, a saturação lá embaixo, e eu muita falta de ar, e eu estava no alto fluxo de oxigênio, não tinha mais. Ele falou assim para mim: olha, esse aqui é o último estágio. Desse daqui é só intubação. E aquele negócio era tão forte que arrebentou as veias do meu nariz, sangrava, porque o oxigênio era muito forte para ver se entrava, né? Aquele de alto fluxo. Então já estava no 100, já estava no limite final. Falei, meu Deus, eles vão entubar, eu não vou entubar. Eu sempre falei para eles, eu não vou entubar. Se eles perguntarem, vocês podem dizer que eu não vou entubar. E eu ali muito mal, não conseguia falar, não conseguia me virar, eles que me viravam, não conseguia, eu não saía do leito, para nada. Não podia nem me mexer, porque a saturação caía mais ainda. E aí, eles me colocaram de bruço, e aí o médico falou, olha, hoje a gente vai te entubar. E aquele médico estava lá todo dia. E eu, mesmo com poucas palavras, eu falava, doutor, eu não vou ser entubada. Eu não vou ser entubada. Eu tô vendo o senhor todo dia aqui, o senhor tá doido para me entubar. Vai para casa descansar, doutor. Falava com ele. Ele ria. Ele falava assim, eu tô aqui porque eu viajei para fora e agora eu tenho que ficar aqui para cumprir os dias que eu faltei. Eu falei, pois bem, o senhor não vai me entubar. Eu não vou ser entubada. Aí já os aparelhos tudo lá para me entubar. E eu falava, aí meu esposo, meu cunhado, trabalhou nesse hospital. E os amigos dele, tudo passava notícia para ele. E eu sem saber de nada, né? E ele falava, meu esposo depois contou que os médicos falavam, de hoje ela não passa. De hoje ela não passa mais. Tiraram uma foto, né? Nem posso falar, agora falei, tinha minha dentro do CTI, e a minha cunhada falou assim, trabalha também na área da saúde, falou, gente, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente já sabe que não passa, não vai sobreviver. Meu estado estava crítico. E aí, já estava com infecção generalizada. Então, o pulmão estava todo perfurado, todo. Nossa. E os médicos falaram, olha, com 25% ela não vai sobreviver. Não tem como. Nós até entubávamos por encargo de consciência, mas ela não vai sobreviver. Enfim. Fui, a enfermeira, a fisioterapeuta, né, veio porque ia me preparar para entubar. E eu dizendo para os médicos que eu não ia entubar, foi uma guerra, mesmo sem palavras, e eu dizendo que não, já estava de prona, de bruço, como eles dizem, né, porque eu não podia ficar mais sobre o pulmão, porque já não aguentava mais. E a enfermeira veio. Quando a enfermeira veio me entubar, eu falei, eu não vou ser entubada. Ela já não ouve, né? Já estava dada a ordem. E ela foi começar a preparar o aparelho. Quando ela preparou o aparelho para me entubar, ela desmaiou. Quando ela desmaiou, veio os enfermeiros dentro da atender, botar ela sentada ali, e eu estava assim de bruço, e ela com a cabeça assim na minha direção, e Deus falou no meu ouvido, diga para ela assim, assim, assim. Algo de Deus para ela. E eu falando com Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento, não vou aguentar. Eu não vou aguentar, Senhor. Deus falava, faça o que eu estou te mandando. Chegou a me arrepiar. E aí, Deus começou a palestrar comigo o que estava acontecendo na vida dela. Sim. Eu puxei todo o ar que eu tinha. Falei, bem, se eu morrer, eu estou na mão de Deus mesmo. Sim. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E eu puxei toda a força do meu pulmão, ela sentada aqui, ainda voltando a si. E eu comecei, olha, Deus mandou te dizer assim, assim, assim. E ela com o olho estatalado para mim. E começou a olhar para mim, e eu do nada entreguei e fiquei muito cansada. E aí, mas entreguei o que Deus mandou. E eu quero te dizer uma coisa que passou despercebida. Em todo o tempo que eu estava dentro do hospital, Deus me deu uma paz, uma tranquilidade. Eu não tinha medo de morrer, não tinha medo de ficar viva. Eu estava numa paz que só Jesus pode dar. Não tive ansiedade, não tive aquele negócio, aquela preocupação, aquele desespero, que eu tô com Covid e vou morrer. Não tinha isso, eu tinha paz, literalmente. Eu só falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Faça de mim o que tu queres. Se chegou a minha hora, amém. Se não chegou, glória a Deus. Então eu estava em paz. E essa paz só Jesus pode dar. Somente. E é engraçado que a irmã,
ela tinha uma irmã, Joyce, e ela mandava um hino que o meu esposo cantava: paz, paz, dê preciosa paz, 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 gloriosa paz. Aí só falava em paz. E aí, aquele hino me trouxe mais paz ainda. E mais tranquilidade. E aí eu entreguei o que eu tinha que entregar para aquela mulher, ela sumiu. Nunca mais apareceu, porque todo dia ela estava lá, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, falando que ia me entubar. Ela sumiu. E eu fui melhorando, do nada. Aí falou que aí vinha a nutricionista: o que você quer comer hoje? Eu falei: eu quero comer uma canjiquinha, não sei se vocês conhecem. Quero comer canjiquinha. Ela fez uma canjiquinha, eu bati um prato de canjiquinha que elas se espantaram. Uau. Ela falou: ué, gente, o que aconteceu? Aí eu falei: eu quero comer canjiquinha todo dia. Eu comi bem, desceu bem, eu vou comer canjiquinha. E aí todo dia ela fazia canjiquinha e eu fui melhorando, melhorando. Os médicos tudo surpreso, ninguém estava entendendo nada, nem eu. E eu falei, porque eu já estava esperando encontrar Jesus na glória. Ele está perto já de eu ver Jesus, então eu falei: tô sentindo que está chegando a hora de eu ir pro saco. Porque na época era o saco, não tinha nem mais nada, era o saco preto. Aí eu fui melhorando, do nada os médicos ficavam surpresos. Você tá melhorando. Aí o outro fala: você já viu o pulmão dela? Você já bateu o raio-x hoje? Você viu como é que tá o pulmão dela? E ficava todo mundo questionando, porque estava todo perfurado. E aí eles falaram: ninguém tá entendendo e tal. E eu, daqui a pouco, com 11 dias que eu estava já no isolamento, aí veio meu esposo, minhas filhas me verem. Eu estava tão ali, num mundo que não era o meu, que eu não conheci minha filha. Meu pai. A mente parece que fugiu, não conheci minha filha, essa que está comigo aqui, né, na Inglaterra. E ali por diante a minha vida foi mudando, sabe? Aí foi mudando, daqui a pouco eu saí já do CTI e fui pro UTI, eu fui pro enfermaria, e dali eu fui, aí chegou uma fisioterapeuta: vamos fazer fisioterapia. Você sabia que os médicos iam te entubar, mas você ia morrer? Eu falei: não. Ele falou: pois bem, eles falaram que iam te entubar por desencargo de consciência, porque era procedimento do hospital, mas sabia que você não ia suportar. Eu falei: eu sabia, porque uma doutora falou para mim assim, eu falei: eu não vou entubar. Ela virou para mim e falou assim: você pode até dizer que não vai entubar, mas você vai pedir para entubar. Nós não vamos entubar, você não quer? Amém, mas você vai pedir, porque vai chegar um estágio de falta de ar tão grande que você não vai suportar e você vai pedir para entubar. Entrou uma batalha espiritual, porque a palavra tem poder. Sim. Eu escutava aquela voz falando assim: você não está aguentando mais, pede para entubar. Você está vendo que você está forçando para respirar, você não está suportando mais, você já está de bruço, pede para entubar. E a outra voz falava assim: se você entubar, você vai morrer. Não peça para entubar. E eu fiquei naquela batalha espiritual, porque era uma força muito grande que eu fazia para respirar, porque eu não queria ser entubada. E eu fazia aquela força, e a voz falava: se você pedir para entubar, você vai morrer. Então entrou uma batalha espiritual, porque o espírito da morte estava realmente me rondando ali. Uhum. E ali a guerra entrou, porque eu tinha que decidir. Eu falei: eu não ia ser entubada. Eu saí de casa decidida, eu não sei as condições que eu estou. E eu falava para ele: não deixa eu ser entubada. Sim. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer, mas sem ser entubada. Sim. E foi o que me salvou. E aí eu entrei, ali tudo, a história começou a ser mudada, e Deus começou a fazer o mover, e eu comecei a melhorar, as infecções, as taxas foram baixando, os médicos, você entendeu? Tá tudo baixando, ela estava com infecção generalizada, não tinha mais jeito, o que está acontecendo? E aí eles falaram: você driblou a morte, você deu uma rasteira na morte. Eu falei: eu não, Jesus, eu falei que eu não faço nada. As enfermeiras: você deu uma rasteira na morte, você já estava lá na porta. Eu falei: eu sei disso, mas isso aí quem faz é Deus. E comecei a falar, minha filha, de Jesus para um, e comecei a falar de Jesus para outro, e voltou já o fôlego de vida. Eu olhava assim, igual essa porta aqui, era tudo fechado no isolamento, só tinha eu e Deus, e eu olhava e falei assim: eu quero respirar aquele ar que está lá fora.
Eu não quero respirar esse ar cheio de aparelho. Eu quero respirar aquele ar que está lá fora. E às vezes, de noite, antes de dormir, eu puxava todo o ar e gritava lá dentro, sozinha, né? Eu dava glória a Deus! Todo o fôlego que eu tinha. Falei, se eu morrer, eu vou dar meu último glória agora. Dava glória a Deus. Aleluia. E aí eu sei que dali por diante, Deus mudou a minha história e eu saí daquele hospital. E assim, foi um testemunho de um culto de ação de graça. Fiquei muito tempo ainda muito debilitada, que tive trombose. Então, fiquei muito debilitada. Certo. Tenho algumas sequelas da Covid. Eu só tenho 25% do pulmão. Tenho hoje diabetes. Tenho hoje asma. Tenho muitas enfermidades. Uma das tais também que eu tenho. Posso falar mais? Claro. Testemunho? Porque eu sei que as horas, né, são contadas, né? Acho que já até passou. Ainda temos 8 minutos. Passou muito rápido. Passa rápido, né, gente? Estou eu, final de ano, desse ano, que passou final de ano, eu tenho um médico de 6 meses. E o médico virou para mim e falou assim, porque eu tenho uma doença autoimune. Uhum. E eu já tinha essa doença autoimune, por isso que eles achavam que eu não ia suportar. Sim. E aí o médico falou para mim, na última consulta, eu levei um exame, ele falou assim, olhou para mim, ele se assustou, bateu a cabeça na mesa, falou, meu Deus. Eu falei, o que aconteceu, doutor? Você está com um nódulo enorme no fígado, vamos ter que entrar, porque eu tenho cirrose hepática medicamentosa, e ele falou, vamos ter que entrar com uma quimioterapia urgente nesse nódulo. Não tem mais como esperar, você tem que voltar daqui a uma semana com uma ressonância para mim, rapidamente. Eu falei, doutor, estamos no final do ano, eu não vou conseguir. É você ou sua vida, o que você quer? Eu falei, doutor, qual é o médico agora em final de ano que vai me dar, vai fazer uma ressonância, vai me dar um laudo tão rápido? Eu não tenho como. Aí ele falou assim, então tá bom, eu também vou parar agora que eu vou entrar de férias, mas dia 3 eu tô voltando, eu quero você aqui. Não temos mais tempo a perder. Quero você com a ressonância e com o laudo pronto aqui. Eu voltei de lá desestabilizada. Vim, que é 3 horas de viagem da minha casa, e vim pensando, eu falei, Senhor, depois de tudo que eu passei agora, essa doença, que isso, Senhor? E vim embora. Aí cheguei em casa, fiquei 2 dias abatida, depois eu falei, quer saber? A minha vida está na palma da mão de Deus. Exato. Eu estou em cima de um final de ano, e estou tendo que fazer as programações de final de ano, eu não quero nem saber da enfermidade para me preocupar com ela no que vem, dia 3 de janeiro. E fui fazer a obra de Deus. Estou lá fazendo as coisas que eu tinha que fazer, e rindo e brincando e tal. Chegou dia 3, fiz a ressonância. Ué, hoje é dia de levar para o médico. Olha, gente, eu não sei se vou voltar, de repente eu vou ficar internada mesmo, porque ele falou que eu tenho que começar a quimioterapia para ontem, então a situação é essa. Fui embora. Cheguei lá, o médico abriu o exame, e olhou para o exame, ué, o que aconteceu? Falei, o que, doutor? Cadê o nódulo? Se o senhor não sabe, piorei eu. O nódulo sumiu. Eu falei, o quê? Olha direitinho, doutor. Eu trouxe o exame, o senhor falou que eu tinha que entrar numa quimioterapia urgente. Agora o senhor diz para mim, com a ressonância, que o nódulo sumiu. O nódulo sumiu. Eu falei, não sumiu não, foi pro inferno, porque o nosso Deus já mandou a eternidade pro inferno em nome de Jesus. Se você crê em Deus, ele mandou pro inferno mesmo, porque aqui não tá. Oh, glória, aleluia. E aí, quando eu tô retornando, né, pra casa, 3 horas de viagem, recebo a ligação. Missionária, eu estou caçando seu telefone tanto tempo e não consigo achar, agora eu achei. Eu quero te trazer para Portugal para pregar para um congresso de mulheres. Eu entendi, eu falei, Deus mudou meu decreto, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer para Deus na hora. Aleluia! E vim para casa dando glória a Deus, eu nem acreditei. Eu falei, gente, Deus mudou a sentença, mudou o decreto para me dar vitória e para cumprir uma promessa que já tinha sido feita há 26 anos atrás. Deus me prometeu, você vai andar no pássaro de ferro. Uau. Porque quando Deus promete, ele cumpre. É verdade. 26 anos se passou e Deus falou, você vai atravessar o oceano no pássaro de ferro e vai pregar a minha palavra. Aleluia. E hoje eu estou aqui. Isso aqui nada mais é
do que promessas de Deus se cumprindo. Amém. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero te dizer, as promessas de Deus estão de pé para a tua vida. Não desista, porque Deus não se esquece. 26 anos se passou. O diabo queria até fazer a gracinha dele, mas Deus jogou por terra. E aqui estou hoje fazendo podcast com a Joyce, coisa linda, porque Deus é fiel. Aleluia, aleluia, é mesmo, ele é mesmo, ele é mesmo, ele é mesmo. Eita, glória! Pra você saber, se você estiver deitado aí em uma cama, estiver em uma cadeira de roda, saiba que o nosso Deus, ele é tão poderoso. Então você receba o nome de Jesus. Se você tem coragem, receba aí, minha filha. Ai, toma posse no nome de Jesus. Toma posse agora no nome de Jesus. Todo poderoso, ele faz, olha o que fez com essa mulher, olha o que ele fez na vida dessa família, ele faz na sua também. Então, no nome de Jesus, receba aí agora, aproveita, porque a presença crema, ela tá forte, querido. Deus vai fazer na sua vida aí também, recebe agora, no nome de Jesus. Ah, Deus poderoso. Nosso Deus, ele não brinca não, né? Deus é grande. Que é isso? Eu queria ter mais tempo pra gente contar mais, porque eu sei que é muito testemunho, uma vida toda, é coisa demais pra falar. Se eu fosse te contar que antes disso tudo eu já tinha tido uma infecção generalizada. Jesus amado, já gente. tinha perdido 25 do pulmão. Gente, olha, vocês seguem lá a missionária Carla pra você ouvir o testemunho dela, na live dela, toda a história dela, porque é muita bênção. E pra seguir ela, pra continuar recebendo, né? Porque tá ali ministrando na sua vida, o que Deus tem ministrado na vida dela, na igreja deles, né? Que é a igreja... Assembleia de Deus, Ministério Cairóis. Em Rio das Ostras, Jardim Marileia. Olha que lindo. Gente, eu vou lá visitar. Porque eu vou passear no Rio de Janeiro, eu vou lá visitar, né? Porque, nossa, já estou me convidando para ir visitar. E já está convidado. Olha aí, já está feito. E vai pregar. Eu aceito. Oh, aleluia, pregar também. Gente, é muito bom, é muito bom. Ouvir uma história maravilhosa dessa, muito linda. Eu sei que foi muito perrengue, muita luta, mas olha aqui. Hoje ela está aqui para glorificar o nome do Senhor. Veio para Portugal, está na Inglaterra, gente. Gente, na não é terra para da qualquer um, não. rainha. Meu Deus, eu disse o seguinte, Joyce, o rei mandou me chamar. Da glória. E o rei dos reis mandou o rei me chamar. Eu tô aleluia. Aqui. Eita glória, eita glória. Na Inglaterra, na terra do rei e da rainha que se foi para a glória de Deus, porque Deus, ele cumpre promessa. Creia que as promessas de Deus ainda estão de pé para a tua vida. Ele não se esqueceu. Toma posse da tua vitória hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, missionária, por esse tempo precioso. Eu que te agradeço. Muito obrigada mesmo. Porque você foi um canal de bênção para mim, para minha vida, para a vida da minha família aqui na Inglaterra. Amém, amém. Gente, muito obrigado. Você que esteve até agora conosco, envia esse testemunho maravilhoso para abençoar outras vidas também. Não se esqueça, comentem, deixe o seu like para o YouTube saber que o nosso canal é um canal sério, um canal que abençoa vidas, um canal que está levando a palavra e bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Um grande beijo e até semana que vem. Paz, beijo. Amém vocês.